A palavra julgar é muito confundida por muitas pessoas. As pessoas acham que julgar é sempre a mesma coisa, e não é. A palavra julgar, ela pode ter, na Bíblia mesmo, 3 significados diferentes. Número 1, julgar no sentido de um tribunal, no sentido de um juiz, no sentido de você ter ali um tribunal onde alguém será julgado por um juiz. Onde você vai encontrar isso na Bíblia? Em Salmos, capítulo 9, verso 8. Em vários outros textos você vai encontrar. Outro texto também, Salmos 96, 13. Outro texto em Salmos 98, verso 9. E 1 Coríntios 6, 2. São textos que falam sobre esse sentido, o sentido da palavra julgar, né? Por exemplo, em Salmos 9, 8, diz assim: Ele mesmo, o Senhor, julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Isso está lá em Salmos 9:8. Ou seja, é no sentido, a palavra julgar no sentido juiz, no sentido, né, de um tribunal. Lá em 1 Coríntios 6:2 diz assim: Não sabem vocês que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ele estava falando sobre uma situação que estava ocorrendo ali, onde as pessoas estavam indo parar nos tribunais humanos porque não conseguiam resolver os problemas dentro da igreja. E aí tinha assim, sentido de julgamento, sim, a nível de juiz, de juízo. Então, esse é o primeiro significado da palavra julgar. Muitas pessoas não sabem que a palavra julgar, ela pode ter mais de um significado, ok? Segunda forma da palavra julgar é no sentido de verificar. Ah, eu vou julgar, vou verificar, ok? Aonde está isso? Está lá na palavra também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu ter certeza para não falar besteira para vocês. Se não me engano, verso 21. Deixa eu olhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver que diz isso. Diz assim: Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Outra tradução diz assim: Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Outra tradução diz: Ponham à prova todas as coisas, ou seja, verifiquem as coisas. Então, a segunda maneira de você entender essa palavra, né? A segunda forma de usar a palavra julgar seria no sentido de verificar. E a terceira forma da palavra julgar, que é a mais confundida de todas, é julgar no sentido de achismo, de achar que, ou de decretar algo sobre a vida de alguém no sentido de você achar que você sabe quando você não sabe. Vamos dar um exemplo aqui. Vai ficar bem fácil se você levar ao contrário. Qual é o contrário da palavra julgar? Nesse sentido de achar, de achismo. É constatar. Julgamento é diferente de constatação. Para você entender e ficar bem facinho, imagina um exemplo de uma pessoa que tem uma bolsa bem grande e de repente eu e você, a gente olha aquela bolsa e a gente acha aquela pessoa com uma cara de alguém que usa arma. E aí a gente olha e fala assim: olha, eu acho que dentro da bolsa de fulano ou de fulana tem uma arma. Eu estou julgando, eu estou achando, eu estou no achismo. Eu acho que tem uma arma ali dentro. Só que eu não sei se tem. Eu estou julgando. O que é constatar? Constatar é eu chegar na pessoa e eu dizer para a pessoa: olha, você pode deixar eu ver sua bolsa? Eu vou abrir a bolsa e eu vou constatar ou se tem uma arma ou se não tem uma arma. Ou seja, vou parar de julgar, vou parar de achar, vou parar de ficar no achismo e vou finalmente comprovar, constatar o fato constatado. E essa forma de julgar ela é muito terrível. Por quê? Porque é nessa forma onde nós todos podemos ser injustos com os nossos irmãos. Ao julgarmos achando que aquilo que nós sentimos ou pensamos ou até mesmo vivenciamos é o mesmo que o outro está sentindo, experimentando ou vivenciando. A gente julga, a gente acha, a gente fica no achismo de acordo com a experiência que a gente viveu.
Muitas vezes a gente acha que a gente já viveu tudo. Ah, não, e eu já passei por isso. Então a gente acha que sabe o que o outro está passando, mas na verdade a gente não sabe. Então é errado você julgar no sentido do achismo por isso. Ok? Vamos ler na palavra alguns textos que mostram esse tipo de forma de julgar, da palavra julgar. Em Tiago, capítulo 4, verso 11, diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador, mas és um juiz. Aqui ele está dizendo o seguinte: quem é você para dizer, fulano faz isso, por isso, por isso, por isso? A intenção do coração do seu irmão, né? Eu acho que... Bom, então assuma. Não saia declarando, fala, olha, eu tenho a impressão, é mais fácil, tá? Você dizer assim, olha, eu tenho a impressão de que o que essa pessoa está passando, falando, fazendo, é por isso, por isso, por isso. Mas eu não sei, eu não posso julgar. É o que eu acho, é o que eu imagino. É diferente de você bater o martelo e você dizer, não pode fazer isso. Você não sabe. Como que você pode dizer? Você não está na pele da outra pessoa. Constatar, sim. Aí você pode dizer. Mas se você não constatou, você não sabe. Você pode se surpreender. Outro texto está em João 5:22. Diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Jesus... Ele é que sabe o coração de cada pessoa. Outro texto está aqui em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, a aparência pode enganar. A aparência pode te levar a imaginar que a pessoa é de um jeito e a pessoa é de outro jeito. Então tome cuidado para você, com essa coisa do achismo, não ser injusto com a pessoa. E, finalmente, aquele texto maravilhoso, que eu amo, que eu acho que todo mundo lembra, que está em Mateus, capítulo 7, verso 1, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui muita gente acha que está falando do juízo do tribunal. Não é isso. Aqui ele está falando de... Não ache que é uma coisa na vida do seu irmão sem você ter certeza, porque vão fazer isso igualzinho com você. Se você acha, vão achar de você. Ele diz assim no verso 2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vão medir vocês também. E por que você fica olhando no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? O argueiro era tipo um cisco e trave era tipo um tronco. Então ele está falando, por que você fica olhando o cisco do olho do teu irmão e não olha o tronco de árvore que tem dentro do teu próprio olho? Ele fala, como você vai dizer para o teu irmão, verso 4, deixa eu tirar o cisco do seu olho se tem uma trave no teu? Aí ele diz, hipócrita, falso, né, fingido. Tira primeiro o tronco do teu olho e então você vai se preocupar em tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí o que ele está falando? Não fica corrigindo o seu irmão enquanto você não corrige você mesmo, né? Ou seja, achar que o teu irmão tem uma coisa, mas você não corrige a você mesmo. Então aí tem a terceira forma da palavra julgar, que é o oposto da palavra constatar. Cuidado para você não confundir, não achar que opinião é julgar. Por exemplo, quando você dá a sua opinião, quando você diz assim, eu acho isso feio, isso não é julgar. Isso é opinião. Eu acho isso horroroso. Isso não é julgamento, isso é opinião. Julgamento é dizer, eu acho que a intenção do coração daquela pessoa é tal coisa. Eu acho que aquela pessoa fez isso, por isso e isso. Como você pode dizer? Você não está no lugar daquela pessoa, você não está dentro da alma daquela pessoa para saber. Tome muito cuidado com isso, porque a gente vai plantar e a gente vai colher. Dizer, eu acho que fulano fez isso porque fulano não presta. De repente você vai quebrar a cara lá na frente e descobrir que fulano estava passando maior dificuldade, que a situação de fulano era outra. Ok? Então não faça isso, não faça isso. Certa vez eu escutei uma piada que eu achei muito engraçada, mas é uma piada assim,
que é perfeita sobre o exemplo do julgamento, né? Havia um homem que ele não tinha os 2 braços. E ele estava em cima de um prédio, na varanda, e ele se mexia, parecia que ele estava dançando. As pessoas estavam lá embaixo, começaram a olhar para ele, e as pessoas começaram a falar, olha aquele cara, ele não tem os 2 braços, mas você vê como ele é alegre, vê como ele está feliz, olha como ele está bem, ele está dançando, se remexendo todo, e você aí, fulano, reclamando, e você aí, Beltrano, reclamando da vida, olha lá, ele não tem os 2 braços. Aí alguém resolveu ir lá na casa da pessoa, desse homem, né? Alguém resolveu ir lá na casa da pessoa e desse cara sem os 2 braços e tocar a campainha para perguntar. Uma pessoa não aguentou. Olha, tudo bem? Ele abriu a porta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tá todo mundo lá embaixo questionando. Como é que você faz para ser tão feliz? Você não tem os 2 braços. Como você consegue ser um cara tão feliz assim? Tá aí dançando e alegre. Ele olhou e disse, não, eu não tô aqui dançando nem um pouco, é que eu tô com uma coceira aqui no meu bumbum e aí eu não tô conseguindo coçar. Você não pode dar uma coçadinha aqui para mim? Então essa piadinha boba, ela fala um pouco sobre o julgamento. Muitas vezes a gente julga, a gente acha que sabe qual é o sentimento da outra pessoa, só que a gente não sabe. Você nunca sabe o que está passando na vida da outra pessoa. É claro que existem os fatos constatados. Aí quando os fatos são constatados, aí sim nós podemos chegar a uma conclusão. Mas não chegue a uma conclusão. Não chegue a uma conclusão enquanto você não conhece a história. Amém? Não julgue para que você não seja julgado, significa isso. Agora, julgar no sentido de tribunal, pode saber que todos nós seremos julgados um dia por Deus. Não tem jeito. Nós seremos julgados e também julgaremos ao lado do Senhor, diz a palavra. E eu quero deixar para finalizar João capítulo 5, verso 22, onde diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, ao Senhor Jesus, todo o juízo. Ou seja, o Senhor Jesus tem o poder de julgar a todas as pessoas. Então vamos fazer as coisas certas, vamos andar retamente para que possamos ser aprovados no dia do grande julgamento final. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe.